Caso você seja novo por aqui ou ainda não tenha notado, todos os personagens mais importantes de Berserk têm um vídeo próprio dedicado a eles, com exceção da Shirk, o que é no mínimo curioso, já que ela é uma das personagens mais interessantes e importantes da obra. E por isso, hoje vamos finalmente analisar a nossa Maga Mirim favorita, começando do início. A primeira aparição da personagem acontece no capítulo 184, e ela desde ali já tem um ar bastante misterioso e profético, já que ela estava observando as ações de Griffith e seus apóstolos através do mundo astral, e ao perceber o nível de ameaça que eles representavam, ela diz: "Nós temos que fazer uso do Falcão da Escuridão. O Rei das Ovelhas Brancas é o pastor das ovelhas negras que carrega um fardo de pecados. É ele que trará a verdadeira escuridão para este mundo." Algo que, apesar de parecer confuso, é na verdade bastante simples. O Rei das Ovelhas Brancas é Griffith, o Falcão da Luz adorado pelos humanos de Midland, mas que por sua vez lidera as Ovelhas Negras, ou seja, os apóstolos. Shirk se dá conta de que será ele, essa figura de luz, que trará a escuridão ao mundo, e que para impedir esse destino, elas precisarão fazer uso do Falcão da Escuridão, ou seja, Guts. Nessa sequência fica implícito que Shirk se vê como destinada a salvar o mundo, se opondo a esse mal futuro. E esse é o ponto central na trajetória da personagem, na minha percepção. Algo que eu demorei um tempo para entender e organizar as ideias, e até por isso a personagem demorou tanto tempo para ter uma análise aqui no canal. Isso porque o universo de Berserk como um todo muda constantemente, de acordo com o momento em que o Guts se encontra. Afinal, toda a história gira em torno dele. Então no primeiro arco temos justamente um mundo cruel e sem nenhuma esperança, destinado ao sofrimento e destruição, porque esse era o sentimento que Guts possuía, desesperança. Já no segundo arco temos um Guts um tanto desconfiado e deslocado, e por isso a Era de Ouro passa uma estranha sensação de alegria, acolhimento, ao mesmo tempo que desconforto. Mesmo em meio a tantas desgraças, o bando ainda parece um lugar seguro para os seus membros, quase como uma família. E o mesmo vale para o arco da convicção. Assim como Guts fica perplexo com as bizarrices e o fanatismo religioso, o mundo se torna isso, um lugar nojento e cruel, onde nem mesmo uma deficiente está a salvo. Mas é após esse arco que as coisas finalmente começam a mudar. No arco da fantasia, esse cenário é substituído por um mundo ainda maior e mais complexo. Agora não se trata apenas de mercenários, reinos e apóstolos. Todo um universo de criaturas mágicas e mitológicas começam a aparecer, mostrando pro Guts e para nós enquanto leitores que tudo que vimos até aqui não passa de uma pequena fração da realidade, e que existe muito mais do que os olhos podem ver. Essa percepção é resultado direto da chegada da Shirk na história. É ela quem introduz esses novos conceitos e novas estratégias aos outros personagens, e começa aos poucos nos fazer repensar o futuro do grupo e principalmente dela mesma. No capítulo 197, Isidro, Farnese e Casca são atacados por um troll, que por si só já não era o inimigo mais comum até aqui, mas mesmo assim eles se preparam para lutar com bastante confiança até, o que fica bem explícito pela cara do Isidro, inclusive. Ao mesmo tempo, vemos a Shirk observando tudo em meio à floresta. No fim das contas, não se tratava apenas de um troll, mas sim de um bando inteiro, que resultaria com certeza na morte do grupo se não fosse a intervenção da Shirk. Ela se aproxima do grupo e os protege com um feitiço, algo que Farnese logo de cara já fica muito intrigada. Guts chega logo em seguida e a pequena bruxa desaparece sem deixar nenhum vestígio. Shirk estava evitando o contato com aquelas pessoas, ela apenas interviu para salvá-los, nada mais. Mas eles estavam destinados a encontrá-la novamente, e por isso eles entram sem querer no território da sua mestra, um local que era protegido por barreiras mágicas e que, em teoria, não poderia ser invadido tão facilmente. Mesmo assim, eles conseguem e acabam de cara com a casa de Shirk e a sua mestra. Os guardiões do local despertam e começa uma intensa batalha. Guts, a princípio, se pergunta se eles são enviados dos apóstolos ou algo assim, mas logo nota que não, que eles são uma coisa diferente. Por mais forte que o Guts seja, os inimigos parecem ser invencíveis, que se regeneram e voltam sem parar, infinitamente. Isso até que eles descobrem que dentro de cada um deles existiam pequenos bonecos, que se destruídos acabavam com as criaturas. E assim eles fazem, um a um eles são derrotados. Enquanto isso, Shirk, que observava tudo à distância, se prepara para lutar e defender a sua casa, mas sua mestra intervém e ordena que ela pare. O grupo finalmente é recebido e oficialmente apresentado tanto ao aprendiz Shirk quanto à sua mestra Flora. Ela, por sua vez, diz que estava esperando por eles e que o momento da sua morte estava próximo. Agora não havia nada a ser feito sobre isso, mas que mesmo assim precisava de um favor. Flora pede que Guts e seu grupo levem Shirk com eles, não só para que ela continue o seu amadurecimento como uma maga, mas também para que ela possa ajudá-los em sua batalha contra o mal. Guts, como sempre, super prestativo e paciente, nega. Diz que não tem tempo para aquilo, que eles estão com pressa.
essa. Flora então faz uma proposta, que em troca dessa ajuda, ela irá criar talismãs capazes de proteger o Guts e a casca das possessões e espíritos malignos atraídos pelo estigma. E a essa altura, isso era algo muito valioso pro Guts, já que pouco tempo antes ele quase matou a casca quando possuído pela sua besta das sombras. E na tentativa de proteger a sua amada, ele aceita a oferta. Algo bastante justo, afinal de contas a Flora iria proteger a casca e o Guts iria proteger a Shirk, uma troca equivalente. Ou quase isso. Já Shirk claramente não estava confortável com essa situação. Ela não gostava da ideia de deixar a sua mestra e sua casa para trás, principalmente para se juntar àquele grupo de pessoas que, de certa forma, ela menosprezava como ignorantes. Ainda assim, ela acatou a ordem. Afinal, ela sabia que, apesar de poderosa, ainda havia muito a se aprender. E esse seria apenas o começo de sua jornada. Durante o tempo na casa de Flora, o grupo aproveita para explorar mais sobre esse novo mundo que se apresentava. Eles falam sobre as criaturas mágicas e o funcionamento do mundo astral como um todo. E ao notar o profundo conhecimento de Flora, Guts resolve questionar sobre o Behelit que ele carregava. Algo que sabia ser extremamente importante, mas não sabia nada sobre o seu verdadeiro funcionamento e significado. Flora demonstra também saber muito sobre a pedra, e explica ao Guts que aquilo era a chave que liga as profundezas do mundo espiritual com o seu mundo. Para Guts, isso era uma excelente notícia. Afinal, tudo que ele desejava era mesmo invocar os chamados 5 anjos e destruí-los por vingança. Mas é então que Flora diz algo muito interessante, que inclusive se conecta perfeitamente com a principal mensagem de Berserk. Um tema que inclusive já ganhou um vídeo dedicado aqui no canal e que, se você não viu, eu recomendo fortemente que você veja, porque ele vai complementar essa ideia. E se você já viu, aí que você vai entender tudo mesmo. Flora sabe muito bem as razões que motivam Guts, o que o leva a carregar o Behelit e a querer usá-lo. Ela então diz: esse ódio, sem o ódio a sua vida não tem sentido. Mas esse fogo infernal, não foi isso que ajudou até agora? Para você, os eventos que começaram não vão parar, até que eles tenham consumido você e tudo ao seu redor, por completo. E como correntes, ele o torna mais pesado e enfraquece a sua espada. Andar sobre o gelo fino é uma coisa difícil. É uma jornada perigosa. É perceptível o quanto esse discurso tenta de uma maneira um pouco mais discreta convencer o Guts de que o seu ódio estava consumindo completamente. O quanto aquela sede de sangue seria sua ruína. E ainda assim ele se apoia nela para continuar. É dela que o Guts tira suas forças. Mas, como já sabemos, isso é uma faca de 2 gumes, que fere não só o inimigo, mas também quem a empunha. Flora se nega a explicar mais detalhes sobre o Behelit pro Guts, dizendo que aquilo não é um simples truque que ele pode usar assim tão facilmente, e que se ele tiver sorte, nunca precisará usar algo assim. Shirk então se aproxima e ouve parte da conversa. Ela questiona Guts se ele pretende lutar contra a mão de Deus, contra o seu destino. Ele, por sua vez, diz que sim, que um dia ele será capaz de destruí-los. Mas para ela, nada disso faz sentido. Lutar contra o próprio destino é uma loucura, pura ignorância. Então que Flora mais uma vez mostra a sua sabedoria. Ela diz que os sentimentos e pensamentos humanos não são como a magia, que nem tudo pode ser compreendido racionalmente, e que apesar do destino de alguém marcado pelo estigma ser a morte, Guts continuava vivo. Ele continuava vivendo mesmo contra o próprio destino, e que ela, enquanto maga conhecedora dos mistérios sobrenaturais, não deveria negar a verdade diante dos seus olhos. Principalmente porque agora, esse homem que recusa aceitar o destino que lhe foi imposto, acabou de encontrar a criança mais preciosa, uma maga extremamente talentosa e promissora, algo que tem o potencial de mudar completamente a sua trajetória. Shirk ainda não entende a profundidade dessas afirmações, e por isso questiona sua mestra. Você quer que eu ajude essas pessoas? Ela esperava mais uma ordem, algo para seguir sem se questionar, como sempre, mas já era hora de ela tomar as suas próprias decisões, escolher o seu próprio caminho. Flora diz que Deus já havia escolhido o seu destino, mas que mesmo assim ela deveria tomar as suas próprias decisões. Esse encontro era um momento decisivo para todos. Shirk precisava amadurecer e decidir por si mesma qual caminho tomar. O grupo recebia armas mágicas que ajudariam em muito nas futuras batalhas que se seguiriam. Já Guts, além do conhecimento, que era assim muito importante, ganharia a arma mais importante e destrutiva de Berserk, algo que ele precisaria muito para enfrentar os inimigos que se aproximavam. Guts e seu grupo, que agora também contavam com Shirk, partem em sua jornada. Enfrentam uma legião de Trolls e até mesmo a Slan aparece, captura o Guts e causa um ferimento gravíssimo em seu peito, só não o matando por conta da intervenção do Skull Knight, que volta e meia aparece do nada e some sem explicar porra nenhuma também. O camarada é o mestre dos magos mesmo, não tem jeito. E depois disso, o grupo retorna até a casa de Flora para tratar esses ferimentos do Guts, mas ao se aproximar, eles percebem uma força maligna muito mais poderosa fluindo de lá, algo muito pior que Trolls, e Guts já conhecia muito bem essa sensação: apóstolos.
um exército deles. Todos invadiam as terras e queimavam tudo. Mesmo ferido, Guts parte para enfrentá-los. Com bastante dificuldade, ele consegue ferir alguns inimigos, mas essa claramente era uma batalha perdida para o Espadachim Negro. Skull Knight novamente aparece para intervir, mas isso não significava vitória, principalmente quando outra figura importante surge no campo de batalha: Zod, o Imortal. Não achei que encontraria num lugar como esse. Será o destino? O cenário era terrível, uma desvantagem colossal se formava para Guts. Mas como estamos em Berserk, onde tudo pode piorar e sempre piora, completamente do nada, vemos ele. Um dos apóstolos mais poderosos e complexos de Berserk, Grumbeld, um cavaleiro gigantesco com sua armadura impenetrável e seu martelo de guerra tão gigantesco quanto. Ele se dispõe a lutar contra Guts e assim acontece. A luta chega a ser desleal. Guts não é só muito mais fraco que Grumbeld, como também está exausto e profundamente ferido. Era questão de tempo para ele finalmente cumprir o seu destino como sacrifício, e ele sabia disso. Mas é nesse momento que Flora ordena a Shirk que leve até o Guts a armadura Berserker. Shirk, por sua vez, reluta. Ela sabe que se não salvar a sua mestra, ela será engolida pelas chamas. Ainda assim, Flora insiste. Diz que essa era a decisão correta, que era a hora de seguir em frente, cumprir essa missão tão importante que agora ela recebia. E é então que Shirk decide cumprir o seu papel, não só por ser uma ordem, mas também por ser a sua própria decisão. Ela lidera o grupo até a Sala dos Tesouros, onde a Berserker Armor estava guardada, e finalmente diz o que resume perfeitamente a sua condição naquele momento. Eu não sei se ele é o meu destino, mas agora a única pessoa que pode salvá-lo é uma maga como eu. Eu sou a discípula de Flora, a bruxa do espírito da árvore da floresta. Só eu posso fazer isso. E assim, Shirk entrega ao Guts a armadura, que por sua vez concede a ele um poder inimaginável. Um poder capaz de ferir Grumbeld, não apenas isso, algo tão absurdo que o obriga a se transformar em sua forma de apóstolo. Um gigantesco dragão coberto de cristais. Uma armadura impenetrável que protegia de qualquer inimigo. Pelo menos é isso que ele acredita. Grumbeld parte para cima de Guts com um ataque poderosíssimo, capaz de destruir inúmeros apóstolos. Algo totalmente insano para um humano. Mesmo assim, Guts consegue conter o ataque com sua Dragon Slayer, algo que Grumbeld mal acredita, e aproveitando esse momento de hesitação, Guts encontra uma brecha. E agora era sua vez de atacar. Ele parte pra cima, mirando com toda a sua força bem no rosto do apóstolo. E com um golpe extremamente destrutivo, ele consegue rachar a armadura de cristal. Mas por mais impressionante que seja, a armadura cobra o seu preço. Guts estava destroçando completamente o seu próprio corpo no processo, e cada vez mais se perdendo no seu ódio e sede de sangue. Shirk então mais uma vez entra em ação, só que dessa vez para salvar o Guts de si mesmo. Através do mundo astral, ela entra em contato com o espírito de Guts e o faz retomar o controle. Guts se lembra que sua missão é proteger a casca e os outros, e não se entregar à selvageria e violência. Nesse meio tempo, Flora cria uma enorme barreira de fogo que separa o grupo dos apóstolos e permite a sua fuga em segurança. E agora era a vez de Shirk de carregar o seu legado, mas mais do que isso, de escrever a sua própria história, não só mudando Guts, mas também sendo mudada por ele. Shirk aprendia que, assim como Guts, ela também poderia moldar o seu próprio destino, e assim se tornar a maga mais poderosa do universo de Berserk. O mais interessante em toda essa parte de Berserk é o foco absurdo que o Miura deu no conceito de destino. Não só a palavra em si aparece por diversas vezes, mas o conceito como um todo. É explorado com perfeição o dilema de pessoas presas a um caminho pré-determinado. Eu sinceramente curti muito fazer esse vídeo, de verdade. Que não só tem um tema muito interessante, mas que fecha com chave de ouro essa lista de análises de Berserk dos personagens como um todo. Então se você gosta dos vídeos de análises de Berserk, comenta aí novas ideias, sugestões de temas pra gente continuar falando da obra, já que se tratando dos personagens principais, todos já foram analisados por aqui. Eu tenho até algumas ideias anotadas na minha lista de possíveis temas, mas muitos eu ainda não trouxe por achar que vocês não vão ter interesse em assistir. Como por exemplo, com quem o Guts deveria ficar no final da obra, que é um tema amplamente discutido por aí, tem até muito vídeo, mas eu acho que a análise ainda é um pouco rasa, acho que dá pra gente analisar um pouco mais a fundo isso, mas não sei se vocês querem. Se vocês quiserem, comenta aí que a gente faz o vídeo. Ou se tiver outro tema também, fique à vontade pra comentar. Mas é isso, espero que você tenha gostado de mais um vídeo de Berserk, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, essa galera tem dado uma força sensacional por aqui. Inclusive, se você quiser me apoiar, continuar trazendo esses conteúdos, dá uma olhadinha aí embaixo, realmente ajuda muito. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!